Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins, você está nos escritórios do Instituto Schaeffer Teologia e Cultura e este é o 2 Dedos de Teologia, o programa que a gente discute um assunto específico a partir da Palavra de Deus. Sinto saudade desse programinha que a gente só discute um tema. O tema hoje é vaidade. Até onde cuidar do corpo é um erro, é um pecado? É permitido por Deus ou não é? Vamos olhar para alguns textos bíblicos e olhar para algumas questões do nosso coração. Esse vídeo é um vídeo que eu tô devendo há muito tempo. Faz um tempo, que vocês me pedem sobre isso. Iago, a pergunta antes era, é pecado fazer cirurgia plástica? Era isso. É pecado fazer cirurgia? Pecado fazer cirurgia? Era a grande pergunta. Agora mudou muito por causa da nação maromba, né? Agora a gente tem os crentes fitness. Os crentes estão tudo aí usando o produto da Growth Suplementos, usando o cupom Jesus para contar pra Growth que Jesus se importa com a nossa saúde. Mas se importa mesmo? Ou é pecado cuidar da saúde? Bom, enquanto você vai discutindo isso comigo, você já vai lá no site da Growth, já usa o cupom Jesus para dizer que Jesus aprova que você cuida da sua saúde, que você cuida do seu corpo para a glória de Jesus. Tem whey protein, tem suplemento alimentar, tem tudo lá. E esse vídeo foi motivado por uma pergunta que Léo Stronda me fez. Eu fui lá no CT da Growth treinar com o Léo Stronda. Se você não viu meu vídeo treinando com o Léo Stronda, está no canal do YouTube dele, eu lá morrendo no treinão de perna. Também fiz entrevista com o Léo Stronda sobre o testemunho de conversão dele. É o único vídeo no YouTube que tem o testemunho de conversão completo do Léo Stronda, do começo, meio e fim. Tá aqui no canal. Mas ele me perguntou, acho que foi em off, pastor, vaidade, até onde vai isso de vaidade e tal, não sei o que, do treino? Vamos falar de vaidade então, a partir da Bíblia, para responder essa pergunta do Léo Stronda? Pois bora pro vídeo de hoje, que a gente vai falar de academia, plásticas, aparelho ortodôntico e vaidade. Até quando cuidar do próprio corpo é pecado? Até quando se preocupar com beleza é pecado? Fica aí que o vídeo de hoje tá bonito de ver. Você tem falta dos trocadilhos que começam os vídeos? Lembra que há muito tempo, ó, todo vídeo era começado com trocadilho? Sinto falta da velha guarda. Vamos lá. Nós lemos na Bíblia que enganosa é a graça e vã é a formosura. Isso é Provérbios 31:30. Lemos também o conselho de que a beleza de vocês não deve ser exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, em 1 Pedro 3:3. Esses são versículos que parecem depor contra a beleza externa, como se mulheres, aqui especificamente são os alvos desses textos, não pudessem se enfeitar, mas devessem valorizar exclusivamente a beleza interior contra a beleza exterior. Por inferência, isso poderia ser dito de homens também, né? Acerca do estilo do corte de cabelo, da barba, das roupas que vestem ou do cuidado aí com os músculos, né? De maneira geral, parece que há uma visão um tanto depreciativa da busca por uma beleza que é externa. E diante disso, o cristão pode se encontrar numa sinuca de bico. Será que é pecado ele ter o corpo malhado? Será que é pecado ele ser bonito ou tentar ficar bonito? Será que uma crente pode usar maquiagem, pintar o cabelo, ou o que é que seja? E aí o que é que acontece? Acaba que a gente busca alguma dessas coisas sempre usando algum tipo de desculpa, né? Vou pra academia exclusivamente por causa de saúde. A mulher cristã arruma o cabelo, mas exclusivamente pra ficar mais bonita pro marido, não pra si. Só pro marido. O homem faz a barba e é uma questão de higiene, né? Só pra não entrar aqui na boca e tudo mais. E é isso, a gente tem que ficar encontrando desculpinhas pra poder buscar alguma coisa que faz a gente se sentir melhor acerca da nossa própria estética. Primeiro, o que é que a Bíblia fala sobre beleza? Primeiro ponto do nosso vídeo. Eu escrevi delongadamente sobre isso nesse livro aqui, ó. Meu novo lançamento, Igrejas que Calam Mulheres. É um livro sobre como questões femininas são tratadas em algumas igrejas. Em muitas igrejas há um pecado de opressão e apagamento das mulheres. E em muitas igrejas há uma questão que envolve vestimenta. E que mulheres não podem se maquiar, não podem usar calça, adorno. É o capítulo 6, se chama Vestes. E eu conto de quando eu era da Assembleia de Deus, todo respeito do mundo da Assembleia de Deus, mas havia mulheres chorando, sofrendo, porque lhes era ensinado que elas não podiam depilar as pernas, não podiam passar maquiagem, não podiam cortar o cabelo. Tinha uma senhora na minha sala de EBD, eu era um rapaz lá de 16 anos na aula de EBD, e uma senhorinha solteira, já uma idosa, chorando porque nunca casou, porque nunca pôde se arrumar e coisas assim. É isso, a mulher não pode nunca se arrumar. A verdade é que nós temos um Deus, é isso que eu exponho de forma ampla nesse capítulo aqui, a partir de bases bíblicas. Temos um Deus que valoriza a beleza também. Beleza não é uma coisa negativa na Bíblia, pelo contrário, beleza é tratado como uma coisa boa. Deus é descrito nas escrituras como belo, e Davi pede ao seu Criador que ele possa morar em sua casa todos os dias de sua vida para poder, abre aspas, contemplar a beleza do Senhor. Na Bíblia nós vemos que Deus escolheu se revelar ao seu povo por meio de uma arca bem adornada, um tabernáculo bem ornamentado e um templo suntuoso em beleza. Será então que o Deus belo, que criou uma humanidade bela e em um mundo belo, condenaria qualquer nível de cuidado com a aparência? No Antigo Testamento, a beleza é apresentada como uma coisa boa, como uma bênção natural, como uma vantagem natural. No livro de Esther, por exemplo, a beleza aparece como uma bênção quando lemos que as virgens do rei passavam por 12 meses prescritos de tratamento de beleza, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Foi tendo passado por esse mesmo processo de embelezamento que Esther agradou a todos que haviam. Isso em Esther 2,15. Quando ela foi levada ao rei, o texto diz que ele gostou mais de Esther do que de qualquer outra moça, e agradou-se tanto dela que pôs a coroa real sobre a sua cabeça e a declarou rainha
em lugar de Vashti. É apenas por ter encantado o rei com a sua beleza que Esther pôde mais à frente interceder pela salvação dos judeus. E só, no Antigo Testamento há uma história na qual a beleza, oriunda também de diligente esforço de cuidado estético, foi usada para o bem do povo de Deus. O embelezamento de Esther não foi tratado pelo autor do livro como um pecado ou uma falha no comportamento de Esther. É a comentarista Linda M. Day que comenta que várias outras personagens bíblicas também são descritas como sendo fisicamente atraentes, como Sara, como Rebeca, como Betseba, como Tamar e até mesmo alguns homens, como Davi e Absalão. Além disso, na literatura bíblica, beleza não é tratado meramente como uma questão física, mas também sinaliza a importância daquele indivíduo. Agora, é claro, a escritura também registra casos de mulheres que se embelezavam a fim de praticar pecados. Quando Jezabel quis seduzir Jeú, por exemplo, o texto diz que ela pintou os olhos, arrumou os cabelos e sentou-se em frente a uma janela, em 2 Reis 9:30. Em outro momento, criando uma metáfora sobre a prostituição espiritual de Israel, o profeta diz que quando os outros deuses chegaram, Israel tomou banho, pintou os olhos, colocou joias finas para recebê-los. Já de forma bem mais literal, no livro de Provérbios, é dito que a mulher adúltera usa roupas provocantes. O enfeite e a aparência, então, aparecem no Antigo Testamento de duas formas, positivas e negativas. Não existe uma qualidade moral intrínseca à beleza. Ela pode ser usada para o bem, tanto quanto para o mal. O enfeite e a aparência aparecem no Antigo Testamento como uma coisa agradável. A beleza e os adornos aparecem tanto em contextos positivos quanto negativos, sempre dotados de alguma atratividade. É óbvio que a sensualidade pecaminosa vem quase sempre acompanhada de um esforço estético. Agora, isso torna todo o esforço para cuidar da aparência algo pecaminoso? Não necessariamente. Comportamentos usados para o pecado não necessariamente são pecaminosos em si mesmos. Existem homens que acumulam riqueza de forma justa e outros que acumulam de forma injusta. Exércitos que guerreiam por motivos corretos e outros por motivos incorretos. Homens que acumulam força física para o bem, como Sansão, e outros que usam seus músculos para fazer o mal, como Golias. O ponto é que cuidar da própria beleza não aparece no Antigo Testamento como algo intrinsecamente ruim. A beleza é um elemento dentro da esfera da estética, e quando é colocado no seu devido lugar e dentro de suas limitações, ela exerce o seu papel bom no mundo. Agora, quando ultrapassa seus limites e é usada como um padrão para definir ou se sobrepor sobre outras esferas da vida, ela deixa de ser um elemento particular da existência para ser considerada como um tipo de absoluto que rege as demais áreas da vida. Eu gosto do que Hans Huckmacher diz um pouco sobre isso no seu livro sobre estética. Ele tem um livro chamado Filosofia e Estética, onde ele diz que toda ação, pensamento e luta são determinados, em última análise, por nossa religião, por nossa atitude religiosa diante de Deus. As pessoas são seres religiosos, cuja humanidade toda é determinada e dirigida por sua escolha religiosa. Esta escolha é feita com toda a personalidade, no coração da existência, como ensinam as Escrituras. Esta escolha pode ser a favor ou contra Deus, em submissão obediente ou em apostasia rebelde perante o Criador e Senhor. Esta escolha religiosa se expressa em cada cosmovisão da pessoa e determina, se não o que, ao menos o como de suas ações e comportamento. É a partir dessa definição, quando a estética adquire esse aspecto religioso, no sentido em que ela passa a guiar nossas escolhas e comportamentos, que ela revela a nossa visão do mundo deturpada, na qual a estética, e consequentemente o nosso padrão de beleza, dita como nós vamos viver. Nós podemos passar até mesmo a julgar o que é bom e o que é mal a partir da beleza, ou seja, aquilo que diz respeito à esfera da justiça, a partir de como lidamos com a nossa visão estética do mundo. Você vai encontrar isso, por exemplo, em pessoas que argumentam a favor do catolicismo romano, dizendo que as catedrais católicas são mais bonitas do que os prédios protestantes. São mesmo. Teve muito dinheiro investido para fazer prédios muito maravilhosos aí no passado, certo? Mas a estética não pode preceder a ética. A estética não pode preceder a ética. A estética não pode preceder a verdade. Beleza importa, já falou Roger Scruton. Mas beleza não é o definidor final da verdade. Beleza não define a ética, beleza não sobrepõe moralmente as pessoas, beleza não estabelece verdade teológica. Se você se encanta exclusivamente pela beleza e põe a beleza antes da verdade, você vai acabar sendo seduzido por aquilo que é belo, mesmo quando por trás da beleza só existe falsidade. Pode ser uma falsa religião, porque ela te apresenta algum tipo de beleza. Pode ser um falso relacionamento, então você tem uma mulher maravilhosa e bonita, mas que não teme ao Senhor, e por isso vai levar à desgraça, seja qualquer outra coisa na vida que te atraia pela estética e não pela ética, não pela moral, não pela verdade. Talvez aqui a gente já tenha um primeiro passo para poder definir aonde a beleza é colocada no lugar errado. É quando a beleza define o que é certo, o que é bom e o que é justo, e as decisões passam a ser tomadas muito mais pela estética do que pela ética. Eu quero esse menino porque ele é mais bonito e não porque ele é mais crente. Eu quero essa moça porque ela é mais peituda e não porque eu acho que ela vai ser a melhor mãe para os meus filhos. Eu vou ficar nessa igreja porque o culto é muito lindo e não porque Cristo é melhor apresentado. É o Huckmacher, mais uma vez, que diz que na antecipação do senso de justiça, todos os elementos dentro do sentido de beleza precisam ser pesados, uns em comparações com os outros. A esfera da estética não pode ser analisada a partir do resto da esfera da vida como fim em si mesmo.
É preciso que a gente analise se a expressão estética é justa, por exemplo, diante das circunstâncias que nós nos encontramos. É porque há uma supervalorização estética que outros elementos da vida acabam sendo ignorados. E aí a tua dimensão emocional se encontra diretamente vivida em relação à estética de tal forma que o padrão estético é determinante para lidar com todas as suas emoções. Então estar bem com o seu próprio corpo é estar bem consigo mesmo. E aí mora talvez o segundo problema. É quando a nossa identidade vem da nossa aparência. E eu só consigo estar bem comigo mesmo se eu estiver bem com o meu corpo. Claro, estar bem com o seu corpo ajuda a estar bem consigo mesmo. Mas existem formas muito mais importantes de estar bem consigo mesmo. Você precisa estar bem consigo mesmo, não é? Encontrando aí em si uma estrutura funcional, psicologicamente saudável, em encontrar relacionamento com Cristo, em encontrar vida com Deus, em encontrar uma vida de fé que seja genuína e pura, em ver crescimento em Cristo, em receber do Evangelho na sua vida, em melhorar no seu caráter, na sua personalidade, no modo como você trata os outros. O corpo é útil, o corpo é um desses elementos, mas para muitos de nós, o corpo é o principal elemento. Se você não está bem com o seu corpo, se você não olha no espelho e se satisfaz com o que está no espelho, você fica triste. Você não consegue ser feliz, você não consegue encontrar felicidade. E o teu corpo te gera infelicidade. O teu corpo tira de ti a alegria que você deveria ter depositado no teu próprio coração por causa da obra de Jesus. Se o teu corpo te entristece ao ponto de tirar a alegria da fé, o teu corpo está exercendo sobre você uma influência muito maior do que deveria. Claro que se a gente está falando de obesidade mórbida, a gente está falando de um cenário de decaimento corporal às vezes extremo, é normal que o corpo nos afete de forma um pouco mais intensa. Mas se nós baseamos toda a nossa autoimagem naquilo que se reflete no espelho ou naquilo que a gente vê na selfie do celular, o corpo está tomando lugar errado na nossa vida. A gente acaba atribuindo à beleza um aspecto que não lhe é de direito, o que corrompe o sentido da nossa existência. Eu lembro do neuropsiquiatra Viktor Frankl, quando ele disse que nós só conseguimos compreender a frustração de um ser humano quando compreendemos a sua motivação. Por isso que essa presença de um sentimento de falta de sentido pode indicar o caminho para acharmos as nossas motivações mais primárias, aquilo que nós queremos no fim das contas. Se vivemos em constante insatisfação com o próprio corpo, onde a gente sempre vai achar defeitos que nos tiram a paz e a alegria, isso significa que nós estamos colocando o nosso corpo em um altar de idolatria. E se nós só encontramos satisfação e alegria quando o nosso corpo, quando a nossa aparência está perfeita, e a gente fica buscando a alegria nos likes, nos elogios, nos comentários e na exposição de si, isso revela que nós estamos frustrados conosco mesmos, com o nosso padrão estético e que nós depositamos alegria e identidade na nossa imagem. Ficamos frustrados a não atingir o corpo que queremos, ficamos orgulhosos quando atingimos um corpo que parece representar aquilo que nós tanto idolatramos. Nisso, acabamos submissos a um falso Deus, estando dispostos a fazer de tudo, de todo o coração, alma, força e entendimento para ele. E aí a gente vive a vida inteira só pensando no corpo, só pensando na dieta, só pensando na academia, só pensando no corpo e na foto e na imagem. E a gente vive num tipo de vazio existencial, numa crise de identidade, onde toda a nossa vida anda em direção única e exclusivamente ao cuidado do corpo. Eu acho que foi Paulo quem trouxe a declaração bíblica mais clara sobre o nosso relacionamento com a aparência, com a beleza e com o exercício físico. Isso está em 1 Timóteo 4,8. Paulo diz: pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. É interessante a gente entender esse texto aqui, que fala sobre exercício físico. Alguns entendem como o próprio exercício que atletas fazem para manter seus corpos aptos a competições esportivas. Um ponto de vista válido dado o contexto cultural de Paulo, no qual atletas tinham esse rigor para estarem aptos para as competições. Outros entendem que o termo aqui se refere já ao ascetismo, que foi condenado várias vezes por Paulo no contexto imediato, como no versículo 3 do mesmo capítulo. O ascetismo era um tipo de mortificação do corpo para propósitos religiosos. De um lado, a gente tem o John Stott, que afirma que Timóteo sabia da importância de fazer exercício. Ele também sabia que treinar era essencial para atletas que queriam competir em jogos, que eram muito populares no mundo greco-romano. Então, combinando essas duas metáforas, na disciplina, no comer e se exercitar, seriam disciplinas essenciais para a saúde corporal. Por outro lado, temos teólogos que assumem a ideia de práticas ascéticas, como Thomas Lee, que afirma que essa visão tem mais harmonia com o contexto onde Paulo denuncia a abstinência forçada do casamento e de carne, por exemplo. Paulo renunciou a formas extremas de disciplina corporal, mas admitiu que há algum benefício em procurar controlar o corpo, coisa que ele de fato fez. Ele disse em vários lugares da escritura. No grego aqui, a ideia de exercício físico, ginásia, era um termo usado muito frequentemente pelos moralistas helenistas para descrever o esforço requerido para encontrar a perfeição moral, perfeição espiritual e tudo mais. Eu acho que a gente pode usar as duas coisas aqui, tá? Eu acho que não é limitante, não. Seja Paulo falando sobre exercício físico, como marombagem mesmo, um atleta indo em busca, da melhoria do seu corpo, seja o tipo de ascetismo que acredita que a melhoria do corpo vai te levar para mais perto de Deus, o argumento de Paulo é o mesmo aqui. Eu acho que quem capta bem a amplitude do que Paulo está dizendo é o Philip
Towner. Eu tenho até uma citação dele guardada aqui, onde ele fala que, apesar da máxima tradicional ser suficiente para enfatizar a grande importância da piedade, ela não parece desprezar que as práticas ascéticas de 4.3 estão pelo menos em vista, de forma oblíqua, talvez reconhecidas por Paulo como extremo exemplo da categoria definida por exercício físico. A denúncia de Paulo das medidas excessivas de seus oponentes com respeito ao casamento e à comida é inequívoca. Então não há necessidade de dirigi-las especificamente de novo. Porém, elas, não obstante, caem pelo menos em algum lugar dentro da categoria daquelas atividades físicas, incluindo o exercício atlético, que, em comparação com o exercício na piedade, pode oferecer somente benefícios limitados. Ou seja, o que é que Paulo diz pra gente aqui? Tanto o aspecto do exercício físico, como algo atlético, ou como algo ascético, são elementos úteis da vida. No primeiro caso, a estética da beleza corporal é supervalorizada. No segundo, a estética passa a ser tomada no campo da moral como forma de alcançar a Deus. Assim, seja qual for o caso, em definitivo, Paulo está dizendo que o elemento estético é pouco proveitoso, que tem algum proveito, tem alguma utilidade. Ele não diz que não tem nenhum proveito, ele não diz que é inútil, ele não diz que é pecado. Ele sequer diz que é pecado. Cuidar do corpo, o exercício físico, não é pecado, não é uma coisa inútil, não está atrelada à vaidade para Paulo. Tem algum proveito. O que é que você não pode fazer? Você não pode colocar como um substituto da sua vida com Deus ou como um método de alcançar o teu Senhor. Qual é a pouca utilidade? Qual é a alguma utilidade? Qual é o algum valor que o exercício físico traz? É justamente o cuidado com o corpo. Você também é o seu corpo. Você também é a sua fisicalidade. Cuidar da sua fisicalidade é importante para que você possa ter um corpo funcional, saudável. O que também é uma coisa que glorifica o nome de Deus. Veja, a Escritura diz que a beleza é enganosa. E é mesmo. Você pode esconder muitas coisas ruins por trás da beleza. Mas a beleza não é pecaminosa por si só. Pedro vai dizer que nosso esforço de aparência tem que ser muito mais interno do que externo. Por mais que a linguagem diga que a beleza de vocês seja interior e não o cabelo frisado e tal, ele tá querendo descrever o que é a nossa verdadeira beleza. Nossa verdadeira beleza está dentro, não tá fora. Isso me impede de ter alguma beleza fora? De jeito nenhum. Mas eu tenho que colocar a beleza externa no seu devido lugar, de forma a glorificar a Deus por meio da minha aparência, e não fazer da minha aparência o meu Deus. Nós podemos dizer que quando colocamos a piedade em destaque sobre a estética, reconhecemos o valor da estética, o valor da beleza, de uma forma que agrada a Deus e de forma que a beleza se torna uma coisa que nós podemos contemplar e buscar, mesmo em seu pouco proveito. Quando nós reconhecemos que a piedade corrige os nossos conceitos estéticos deturpados pelo pecado, nós podemos de fato buscar uma beleza que glorifique ao Senhor e, para além disso, temos o proveito eterno que a piedade nos dá. Por isso, nós nos exercitamos em piedade. E, para além disso, teremos o proveito eterno que a piedade nos dá. Nos exercitamos no nosso corpo, embelezamos os nossos rostos, fazemos alguns procedimentos, mas nós não vivemos a nossa vida por causa deles. São elementos da vida, mas não podem ser a nossa vida. Claro que isso envolve uma série de questões práticas acerca do modo como a gente lida com a aparência. Quanto do meu tempo eu tô dedicando a cuidar da minha aparência. Claro que algumas coisas cobram um pouco mais de tempo. Eu quero emagrecer, eu tô obeso e preciso emagrecer. Isso vai cobrar um pouco mais de dedicação. Eu tinha hábitos alimentares terríveis, agora eu tenho que planejar, organizar a minha comida. Claro que isso vai acontecer. Comer mal é fácil e rápido. Eu vou no fast food, compro a comida rápida e como. Eu vou no iFood, peço uma porcaria e como. É rápido. E aí você pensa, poxa, agora eu tenho que pensar mais em comida, porque eu tô emagrecendo. Será que é idolatria? Às vezes você só tá tendo que fazer a tua própria comida. Comer melhor, contar a caloria. Às vezes faz parte do processo de você emagrecer. A grande questão é o quanto isso toma conta do teu próprio coração. O quanto isso transforma a tua própria identidade e molda a tua personalidade. É fundamental que você possa, claro, gostar da academia. Não é um problema gostar da academia. Claro que você pode gostar de maquiagem, estudar sobre fazer análise cromática. É isso o nome? Colorimetria, sei lá. Não tem problema nada disso. O problema é o quanto isso toma da tua vida, toma do teu tempo, toma da tua vida com Deus. E às vezes você troca o devocional pela academia. Não falta o dia da academia, mas o devocional perde de vez em quando. Não falta o dia na academia, mas o culto doméstico em casa, ninguém nunca viu. É uma batalha que todos nós enfrentamos e que temos que colocar na mesa e sermos sinceros com Deus acerca dos nossos próprios corações. Às vezes o quanto nós estamos abrindo mão de recursos que poderiam ser úteis para outras coisas na vida, apenas para nossa aparência. Aí eu vou fazer uma cirurgia estética e eu vou gastar um dinheiro extremamente relevante para minha vida, um valor que é absolutamente incompatível com a minha renda, para poder fazer, sei lá, mudar alguma coisa aí na minha aparência que não me agrada tanto. Ao invés de eu passar por um processo de aceitação, eu passo por um processo de tentar gastar até o meu último centavo, me endividar se for necessário, para mudar uma coisinha no meu corpo, que nem vai me deixar mais feliz muitas vezes, porque eu vou achar outra porcaria no meu corpo para me deixar desagradado. E veja, a gente nesse mundo de internet acaba sendo muito afetado por isso, né? Porque hoje a gente vive em um mundo de estética. Vivemos em um mundo de aparência. Você tá vendo o seu rosto o tempo inteiro.
Você tá se vendo filmado o tempo inteiro. Você tá vendo seus stories o tempo inteiro. Tudo é foto, tudo é espelho, tudo é imagem. Você acaba chocado, sabe? E o mundo de mídia aumentou isso quando nos apresenta na TV sempre homens lindos, mulheres lindas, pessoas de corpos perfeitos, pessoas cada vez mais perfeitas, nos fazendo acreditar que o normal é aquilo ali, que o normal é a mulher da TV, que o normal é o cara da TV. A mulher tem que ser a Barbie e o homem tem que ser o He-Man. E a gente vive constrangido pelas imagens que nos são jogadas o tempo inteiro e a gente acha que está inadequado fisicamente, e a gente só tá sendo discipulado, certo? Pela estética do mundo aí fora. A beleza é uma coisa boa, mas ela não pode tomar tudo que temos, nem tudo que somos. Alguns materiais interessantes que eu quero indicar pra você poder ler mais sobre isso. Eu tô lendo 2 livros sobre esse tipo de coisa, deve existir mais por aí, mas eu tô lendo esse aqui, Espiritualidade Integral, de Lucas Oxolania, eu acho que deve ser assim que pronuncia o nome, perdoe se estiver errado, O Chamado para uma Adoração Completa. Ele fala bastante sobre corpo, fala sobre alimentação, sexualidade, corpo como adoração, é um material legal, mas certamente um livro que você vai ter sobre isso mais voltado a essa temática é O Cuidado do Corpo, do Luciano Subirá, Sabedoria Bíblica para o Bem-Estar Físico e Espiritual. Eu pedi para Mundo Cristão me mandar esse livro aqui, eu tô lendo ele. Tô terminando já, tô aqui. Tô justamente no capítulo sobre exercício. É um capítulo bem legal, onde ele vai argumentar a favor do exercício físico. Ele vai falar sobre os benefícios do exercício físico como coisa boa. Não vai falar sobre a moralidade da coisa, mas mais sobre benefício. Eu achei bem legal. É um livro que vale a pena ser lido sim. Fala sobre mordomia do corpo e tudo mais. Interessante. Se você quiser um capítulo inteiro discutindo a teologia da beleza, Igreja de Cala Mulheres, vai ter um capítulo sobre isso, se você quiser. Eu também indico os produtos da Growth Suplementos, usando o cupom Jesus. Você conta aí pra nação maromba de que os crentes estão cuidando da sua saúde, mas com o coração no lugar certo. Esse é o vídeo de hoje. O que é que você acha desse assunto? O que é que você achou dessa temática? Não deixe de se inscrever no canal. A gente tem vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira, sempre às 10 horas da manhã. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.